Muito boa noite, estamos começando mais um programa no palco, apesar de nós estarmos no estúdio da TV Nativos, a mais nova TV por assinatura do litoral, com sede em Tramandaí e abrangência nos municípios de Osório, Tramandaí e Imbé, e vamos agora, até Torres agora com a parceria da TV Litoral de Capão da Canoa. E também para os municípios de Canoas, a zona sul de Porto Alegre e na Serra Gaúcha, Gramado e Canela. E pelas redes sociais, todas as redes sociais, e o nosso portal www.tvnativos.com.br. Você nos encontra em todos essas opções, né? E na televisão, canal 6, NET Claro. O programa no palco fala com artistas, né? E eu tenho aqui do meu lado o meu grande amigo, pena que ele não veio de personagem, mas o Juninho, o Heraldo Júnior, que é de Osório, e que eu tive o prazer de conhecer no município de Rosário do Sul, quando a gente participou de um festival internacional de teatro. E o Juninho levava o espetáculo Diário de um Louco. Um grande espetáculo. Foi o primeiro que eu assisti lá no festival e me apaixonei, né? Era para mim o espetáculo vencedor, era o Juninho ou o grupo de Rio Grande com não sei o que no Sertão. Que eu não me lembro sim, do Uma Noite nome. no Sertão. Uma Noite no Sertão. Já estou começando a falar do Juninho sem deixar ele dar boa noite para o nosso público do programa No Palco. Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, vou te chamar de Deja, né, pela amizade, pelo carinho de muito tempo. Outro grande artista aqui, né? É uma satisfação estar aqui podendo falar de arte. Viemos rasgar cedo aqui, né? Um elogio o outro. Vamos mandar um abraço pro Nico aí. Mandar um abraço pro Nico. Eu tô com saudade também, que é outro grande amigo nosso. Então, eu sou o Heraldo Júnior, né? Trabalho há 23 anos já com teatro, com arte, né? Formação em produção e gestão cultural. 23 anos? Com essa carinha de 18? Né? Comecei novo. E esse espetáculo diário que você falou foi em 2018, né? 2018. Foi 2 anos de estrada, assim, e foi um trabalho, assim, que eu digo que é um dos trabalhos da minha vida, né? Foi um trabalho que levou muito tempo a ser montado e que rodou bastante, assim, fomos bastante lugares, conhecemos muita gente também, participamos de muitos festivais e aí nos projetou um pouco mais para a estrada aí, né? E como é que foi, Juninho, encarar 1h30 era, né? 1h20, mais ou menos. 1h20, 1h30, sozinho no palco. Esse cara ficava 1h30 fazendo um doido, um louco, no palco. E a plateia não piscava, né? Tamanho o talento do cara, né? Interpretando aquele personagem e segurando a plateia esse tempo inteiro. Como é que foi para ti? Quanto tempo de preparação? Como é que tu conseguiu fazer aquilo? Na verdade, às vezes as pessoas elas veem o produto final, né? Que é esse 1h20, 1h30, porque o espetáculo ele oscilava entre 1h10, tudo dependia da atmosfera que era criada também pelo público, né? Essa troca que vem do público. Por isso a paixão pelo teatro, né? Sim. O ao vivo ali, o sentimento tá ali. Foram 9 meses de preparação. 9 meses. Uma gestação. Isso, a gente brinca que foi isso, que nasce, né? Nasceu o nenê. Então teve preparação física, né, para isso, porque ele era um espetáculo com expressão corporal, um espetáculo físico, teve toda uma preparação psicológica, no estudo psicológico, teve um acompanhamento de uma psicóloga para fazer toda essa construção dessa loucura, né, para não ficar aquela loucura fake, nem ser um clichê, então a gente contava a história de uma pessoa que enlouquecia durante esse espetáculo, durante essa vida dela que era passada no palco. E a gente não buscava rotular nenhuma patologia. Participei também da luta antimanicomial, né, onde a gente conseguiu também conviver com pessoas, usuários do SUS, né, que também estavam nessa busca de tratamento. Então, e não fui eu fui como ator pesquisando, mas eles não sabiam, eles entendiam que eu estava junto nesse processo de busca. Isso porque, na verdade, a gente não queria chegar e dizer, eu sou um ator, estou te pesquisando, mas sim, eu quero conviver e entender. E nesse momento foi dado o start.
A gente entende que quando a gente fala em loucura, muito além da loucura tem um ser humano ali, tem uma pessoa ali. Então essa sensibilidade precisava ser entendida pelo ator, que até então, no início, eu não tinha essa sensibilidade. Eu tinha o que a gente traz muito no teatro, a representação, mas não a vivência. Então eu busquei a vivência para conseguir representar isso de uma forma mais sensível, que tocasse mais o público. É isso, e isso vem provar assim, o trabalho que dá tu levar à cena um trabalho sério, que nem esse que tu fez, né? E que o público em 1h30 consome ele deve ter feito 2, 3 ensaios. Não é isso, né? Não. 9 meses de preparação do personagem e depois toda a estrutura para teatro, né? Para botar aquele espetáculo em cena. E é legal dizer para as pessoas que não era uma comédia. Não era uma um comédia. Espetáculo tenso, um drama. Exatamente. Porque tu, às vezes segurar 1 hora, o pessoal rindo, se divertindo, é muito mais tranquilo. Agora 1h30 de tensão, onde a gente trazia tortura, onde a gente trazia cadeira elétrica, onde a gente trazia maus tratos, para mostrar para as pessoas o que muitas vezes acontece. E isso é mais difícil, esse era o nosso medo também. Sim. Como segurar as pessoas desse tempo todo de uma forma que elas estão ali, muitas vezes tu sai para te divertir, enfim, tu vai pro teatro para rir, para relaxar, e tu chega lá e é uma tensão. Então a gente tem que preparar um público também para isso, né? É o mesmo que eu tô apreensivo, e nós estamos com a montagem de B em cadeira de rodas, que é um texto denso também. Sim. Trata de um cadeirante nas relações com o seu empregado, né? Na disputa de poder entre um e outro. Então a gente tem essa tensão, assim, como é que o público vai receber isso, né? Sim. Porque é exatamente o que tu diz, normalmente as pessoas vão para ver uma comédia, para rir, para se divertir e tal, e lota um teatro, né? Sim, a comédia sim. realmente lota, né? Então é bem importante. E a mágica que tinha no personagem? Tu fez curso? Na verdade, alguém foi te ensinar? Como é na verdade, quando a gente começou o processo, algumas pessoas participaram dele, principalmente na parte corporal de Jonathan Rosa, o João Tondo, que dirigia o espetáculo. Eles me colocaram numa sala pequena e disseram assim, cara, o que você faz? Vamos ver o que o ator pode trazer pro personagem. E eu sempre gostei de mágica. Sempre gostei, sempre me motivou muito. Então eu levei algumas coisas que eu sabia fazer e a gente queria trabalhar o ilusionismo, que as pessoas também vissem o que ele estava vendo dessa esquizofrenia. Sim, que a gente não gerou uma patologia, mas as pessoas entendiam muito isso. Então eu queria vomitar as cartas dentro da história do diário que ele escrevia. Então tinha aquela mágica das cartas. O fogo, quando ele falava do diabo, da mulher, rosa, que virava uma rosa, que era o buquê do casamento. A gente tinha também os lasers que ele comia e saía de vários lugares, que era como se tivessem vários pontos de luz na cabeça dele. Então a gente foi buscando isso, né? Não, e ficou perfeito, assim, né? Bem profissional, né? Esse trabalho das mágicas. Ficou quanto tempo em cartaz? 2 anos. Quase 2 anos. Uhum. E se precisar fazer agora, não... Tem que ter uma preparação, não 9 meses, mas tem que ter um pouquinho um mês de preparação, de preparação. Uns 40 dias, eu acho que... Tá. Com toda a tua atividade profissional, né, que tu nos contou no programa Desenvolver, tu ainda tem tempo para fazer teatro? De onde é que tu arranja tempo? Tinha um amigo que dizia, o que você faz da meia-noite às 6, né? Eu leio textos, eu produzo algumas coisas, eu gosto muito da madrugada para produzir, principalmente a parte criativa minha ativa muito durante a madrugada. Então eu leio muito, acho que vai vir um trabalho novo agora que eu estou lendo há bastante tempo, estou fazendo essa parte agora de leitura, de preparação, para ir depois para pesquisa de campo, que é como foi a Luta Antimanicomial, para depois ir para o palco. Aí vai palco é trabalho corporal, trabalho de cena, marcação, direção, para rodar. Então eu tenho um processo assim que faço isso, mas é bem difícil. Hoje o tempo é bem difícil assim, porque a secretaria também, né, e as atividades de produção que eu faço em outras cidades. Sim. Hoje eu também faço consultorias para Uruguaiana, para o grupo do Paulo Melo, faço para a cidade de Capinzal, para o grupo de teatro lá, a companhia de teatro que tem lá em Capinzal, vou fazer para a cidade de Ouro agora. Então a gente acaba pegando outros trabalhos, né, dirigindo outros espetáculos. Outros espetáculos. Do Diário de um Louco, né? De repente eu vi numa rede social, eu não conhecia, não sabia, nós não tínhamos falado do assunto, que tem um palhaço aí dentro, que é o palhaço Costela, né? Isso aí, que tá aqui, ó. Tá aqui, tá próximo o nariz e o chapéu
do Costela. E eu vejo nos teus vídeos postados nas redes sociais que o Costela faz um sucesso com a gurizada, né? Graças a Deus. De onde é que saiu a ideia? De onde é que saiu o Costela? Como é que está sendo? Está com ele ainda vivo? Na verdade, a gente que viaja com espetáculo, sabe disso, está lá em Itaqui, como nós estávamos lá, quando a gente se encontrou outra vez em Itaqui, a gente vai lá, faz uma apresentação do diário, e tantas outras pessoas não conseguem assistir, não chega nos bairros porque não tem um teatro, ou porque às vezes não consegue ter apresentações. Uma vez fui dar uma entrevista numa cidade, e aí o pessoal disse, pô, eu queria ter muito te assistido, eu queria muito que tu viesse na minha escola, porque as pessoas querem. A arte, às vezes a arte não chega. Eu fiquei um dia pensando, pô, preciso criar um projeto que vá para as escolas, sabe? Que chegue lá. E eu visitando um lar de idosos, surgiu a história do palhaço. Então eu estudei, durante 2 anos que eu estou estudando palhaçaria, e surgiu o Costela, que tem um espetáculo encantador de sorrisos, que nada mais é do que levar a arte aonde ela não chega. Escolas, bairros, qualquer lugar, eu apresento ele exatamente aqui. E aí eu distribuo Vale Sorrisos, eu falo sobre a vida no espetáculo, eu falo sobre despedida, falo sobre alegria, falo sobre como é difícil a vida, mas se a gente encarar sorrindo é diferente. Então o Palhaço Costela nada mais é do que um potencializador de sonhos. Potencializador de sonhos. Ele está bastante ocupado? Ele se chamar, ele vem. Se chamar... Mas é interessante falar que tem toda uma preparação para palhaço, não é simplesmente colocar o nariz, pintar o rosto, tem todo um estudo, né? Assim como no teatro. Exatamente. Enfim, a gente tem toda uma construção disso. Juninho, eu queria falar contigo muito sobre a tua atividade de artista, mas nós estamos com o nosso tempo hoje estourado devido à programação que nós temos casualmente nesse dia que vai ao ar o teu programa. Mas nós vamos ilustrá-lo com alguns vídeos. Tu trouxe os vídeos? Esqueceu? Trouxe? Não. Mostrando um pouco do trabalho dele, tanto do Diário de um Louco quanto do Palhaço Costela. Te agradeço mais uma vez teres vindo aqui falar desse teu maravilhoso trabalho. Parabéns. Vale a pena, se você vê na sua cidade falar de o Palhaço Costela, o Diário de um Louco ele já botou na mala e fechou, né? Mas o Palhaço Costela, vá e procure assistir. Você está assistindo um grande trabalho de construção de personagem e você vai se divertir muito com o Costela. Tá? Nós agradecemos ao Juninho e aos senhores que ficaram conosco nos assistindo até esta hora. Muito obrigado pela audiência e eu convido a todos a permanecerem conosco na programação da nossa TV Nativos. Boa noite.